bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre o protocolo XABCDE. Vamos falar sobre o significado de cada letra e o que fazemos em cada uma delas. O protocolo XABCDE, ele é um mnemônico que padroniza os primeiros cuidados, o atendimento a uma vítima poliotraumatizada. O X, ele fala sobre hemorragias exsanguinantes, que são as hemorragias externas. O que devemos fazer, então? Estancar o sangramento com compressas no local do ferimento, no local da hemorragia. Pode-se utilizar também o torniquete, como em casos de laceração do membro ou quando existe uma perda daquele membro. Lembrando que o torniquete ele pode ficar no paciente até 2 horas para evitar necrose. O A, ele fala sobre as vias aéreas e a proteção da coluna cervical. Vamos fazer o quê? A gente observa se esse paciente ele está respirando, se as vias aéreas dele está pérvia ou não. Se não estiver pérvia, vamos observar o que está dificultando essa respiração dele. A partir disso, a gente também começa a pensar em relação a uma possível fratura na coluna cervical. Então, a gente vai estabilizar a coluna cervical desse paciente com um colar cervical, assim evitando danos maiores e mais graves ao paciente. O B é a boa ventilação. Nesse momento, vamos observar se esse paciente ele está respirando bem, como é que está a sua respiração, se ele está utilizando os membros acessórios para fazer essa respiração, se está muito ofegante. Vamos analisar também a expansão torácica desse paciente, se existe assimetria no movimento de inspirar e expirar. Vamos também analisar e apalpar as costelas desse paciente para ver se não tem alguma fratura que possa aí estar provocando um hematórax ou um pneumotórax nesse paciente. Também é importante a gente observar nesse paciente a pele, se ele está sudoreico, se ele está com a pele pegajosa e a pele fria, porque isso é sinal de um choque hipovolêmico, tá certo? E agora no C. O C é a circulação. E o que seria essa circulação? Então a gente começa nesse momento a investigar se existe possibilidade, se existe hemorragia interna. O X a gente falou sobre as hemorragias externas e o C as internas. Nesse momento começa a palpação, a investigação de hematomas, de rigidez, Por exemplo, se esse paciente ele está com uma hemorragia interna no abdômen, então a gente vai apalpar esse abdômen. E como a gente identifica? Com um abdômen rígido, com hematomas e com o aumento, com a expansão desse abdômen. O D, ele vai falar sobre o estado neurológico desse paciente. E o que devemos fazer? Nesse momento, a gente aplica a escala de coma de Glasgow, que vai avaliar a resposta verbal, resposta motora, reatividade pupilar e a abertura ocular, tá? O E, ele é como se fosse o E é o último da avaliação. E a gente vai ter mais cautela um pouco nesse, porque o E é como se fosse uma avaliação secundária. Por que eu falo isso? Porque no E a gente vai expor esse paciente, tá? Mas a gente vai ter cautela ao expor esse paciente, para ele não sofrer uma hipotermia. Então, a gente vai expor o paciente, não é que vai tirar toda a roupa do paciente, mas vai fazer uma investigação mais detalhada. Coisas que a gente vai tentar observar agora, que não foram observadas no primeiro momento, Então, começa a identificar se existe mais, ou, por exemplo, mais dilacerações em outros membros que não foram identificados. E sempre colocar também aquela manta térmica no paciente, para ele não sofrer de uma hipotermia e agravar o quadro desse paciente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Foi falando sobre o protocolo XABCDE. Foi bem resumido. Espero que vocês tenham entendido e ficado bem claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse protocolo, deixe nos comentários, tá? Se vocês quiserem acrescentar algo no vídeo também, pode deixar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva e até o próximo vídeo.